Olá, eu quero abrir o programa de hoje com um depoimento lindo que chegou pelo nosso WhatsApp. Tem coisa mais papo de mãe do que falar sussurrando e admirando o filho enquanto ele dorme? Maternidade, para mim, é sair do serviço de 3 anos para cuidar deles. É muito gratificante. Tá respirando ruim por causa do tempo seco e nós estamos aqui cuidando. Ah, é muito gostoso. E maternidade também é amamentação, um tema que está sempre aqui no nosso papo. Desta vez, vamos falar da amamentação prolongada com o pediatra Moisés Chensinski e a Rebeca Moreno, mãe do Leonardo, de 3 anos e meio. Rebeca, o Leonardo ainda mama. Ainda mama. Qual horário que ele mama? Porque ele já come também, Sim, né? Ele tem 3 anos. É, ele come normal, ele mama ao acordar, quando eu chego do trabalho, e daí até a hora que ele quiser. Até a gente dormir, fazer a rotina do sono, tudo, e daí ele vai livre demanda ainda, e ele mama quando ele quiser. E, aos finais de semana, bastante. E, doutor Moisés, tem um limite para essa amamentação prolongada? Porque o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, fala em amamentação complementar de 2 anos ou mais, né? Então, se é 2 anos ou mais, como é que a gente vai estabelecer o que é prolongado? O limite é o momento onde mãe e bebê entram num acordo e falam, já deu, tá legal, vamos mudar um pouquinho isso aqui. E aí partem para um novo passo, um novo caminho. Não existe realmente uma limitação nem acadêmica, nem legislativa agora, nada. É realmente livre demanda até que os dois resolvam terminar. Mas a gente sabe que opinião todo mundo tem, né? E até queria saber de você, Rebeca. Você acaba vendo alguns olhares estranhos? Ou até gente que chega e te fala, mas ele já está muito grandinho, esses julgamentos e palpiteiros? Sim, tenho esse problema, assim, constantemente. Tanto na rua de desconhecidos e tenho também por parte de familiares. Tenho esse julgamento de que coisa feia, desse tamanho, ainda mamando, mas por que isso? Qual a necessidade? O que você vai acrescentar nele, ainda amamentando com essa idade? Precisa disso? Aí o que você responde? Eu respondo que eu ainda forneço para ele vitamina C, vitamina A, energia, proteínas e anticorpos. E muito carinho, né? E aí, além do afeto e a conexão, que é extremamente maravilhosa, né? Então tem os benefícios, né, nessa amamentação, doutor? Sim, o que não dá para esperar é que o leite materno tenha a mesma importância para uma criança de 3 anos do que para um bebê de 3 meses. Até o 6º mês, a recomendação é aleitamento materno exclusivo. Dos 6 meses até 1 ano, o leite materno ainda é o alimento principal e passa a ser um alimento complementar depois de 1 ano. Ele oferece tudo aquilo que você espera do leite materno para cada idade. Leite materno é um alimento vivo. Ele muda do começo para o final da mamada, do começo para o final do dia e, com o tempo e com a idade da criança, oferecendo para ela tudo aquilo que ela precisa naquele momento. E o que se espera de um leite que, entre ser o leite da vaca, que é muito bom para bezerro, a gente prefere o leite materno, que é muito bom para bebê. O que não quer dizer que se alguém optar por não amamentar ou por não continuar essa amamentação, então é um pecado, julgar que está muito ruim. Não, mas não há como negar que o leite materno ainda é o alimento apropriado para o bebê. Agora, o que eu acho, doutora, é que não pode, assim, também a criança querer ficar só mamando no peito e não se alimentar, porque, né, a partir ela já precisa se alimentar. Você teve essa dificuldade com seu filho ou ele come bem, assim? Ele porque come, muitas mães escrevem pra gente falando, o meu filho já tem 3 anos e só quer o peito, não quer outros alimentos. Não, ele come extremamente bem. Ele é uma criança que come o brócolis, que come couve, vagem, todos os legumes de todos os grupos. Ele come todas as frutas, ele ama frutas, ele come muito bem.
e daí dá uma cedinha, ele toma o leite materno. Até porque, né, doutor, nessa idade a criança já tem dentes e os alimentos são importantes para o desenvolvimento todo da boca, né? Quando a gente fala de comida ou de introdução alimentar ou de mamada, a gente não pensa só na questão nutricional. A respiração, a deglutição, a formação da arcada dentária, toda ela faz parte, tudo isso faz parte da consequência de uma mamada e de uma alimentação adequada. A gente sabe que tem situações que prejudicam. Então, por exemplo, a chupeta, a gente sabe que prejudica. Prejudica tanto a amamentação quanto prejudica a questão da formação do dente. A mamadeira, a gente sabe que prejudica. O que não prejudica e, muito pelo contrário, ajuda é a amamentação. E, doutor Moisés, Rebeca, olha, a nossa equipe foi até a Casa Ângela, uma casa de parto na Zona Sul de São Paulo, para falar sobre a amamentação. Vamos assistir. Vaca de divinas tetas, la leche buena toda en mi garganta, la mala leche para los puretas. 1, 2, 3, 4. O olhar da Casa Ângela, desde o pré-natal, é para dar esse apoio, esse suporte, que seja um espaço que ela possa conversar, tanto conosco, os profissionais, mas também com outras mulheres que estão passando pela mesma situação que ela, para ela se sentir acolhida. Quando ela se depara com um bebê, né, já nascido, algumas dificuldades associadas a questões físicas, como o processo de amamentar, de cuidar desse bebê, que vai chorar, que vai demandar tempo de cuidado, horas de sono que ela não vai conseguir mais dormir como antes. Chuva do mesmo bom sobre os caretas. Maria, Maria é o dom, uma certa. A gente apoia casos de depressão pós-parto, dificuldades de amamentação, porque a amamentação ela não é quando complica, né? Não é só a questão da pega, não é só uma questão de fisiologia, é uma questão muitas vezes psíquica da mãe, né? De empoderamento, de insegurança, o que representa essa amamentação para essa mãe. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria, mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 aê. Que lindo esse trabalho, as mães Nossa. cantando, todas juntas. E nós recebemos centenas de mensagens no nosso Facebook sobre o tema amamentação e o tempo de amamentação. Uma das mensagens foi da Gláucia Veloso, de Jacareí, São Paulo. Ela diz o seguinte, ó: amamentei até 2 anos e 3 meses e o desmame foi escolha minha, pois percebi que era a hora dela se relacionar comigo e com o mundo de outra forma. Contei com muita ajuda no início, que foi bem difícil. Meu esposo apoiou muito o aleitamento prolongado também e participou junto de toda a família do processo de desmame gentil. Doutor, explica pra gente o que é o desmame gentil e o que você falou, né? Uma opção da mãe. Pode ser uma opção da criança, mas aí no caso foi uma opção da mãe. Isso. Quando a gente fala de desmame gentil, imaginando que não vai ter sofrimento, não funciona sempre 100% sem sofrimento. Sempre é um momento onde, de repente, a criança olha para a mãe e fala assim, não quero mais. A mãe olha, como assim não quer mais? Não, mas ele está preparado. Sim, mas eu não estava, né? A ideia do desmame gentil é, a partir de determinados sinais, onde se mostra que o bebê já pode ter um outro relacionamento com a mãe, onde a alimentação dele já pode ser um pouquinho diferente, onde ele já não requer tanto, começar a estabelecer algumas conversas e alguns acordos no sentido de conversas mesmo, não de, olha, então vamos fazer assim, não. Naquele momento onde talvez ele viesse porque tomou um susto, abraçar, acolher e
não necessariamente oferecer a mama, porque naquele momento, para ele, o colo é suficiente. Então, o desmame é considerado gentil, e a ideia do gentil é para que ele seja o contrário do desmame abrupto. A mãe volta ao trabalho, então, pronto, acabou. Agora voltou ao trabalho, você não vai mais ter aquele vínculo de toda hora. Ou então a mãe fala, olha, acabou agora, não quero mais. Todos os momentos são momentos para se fazer um desmame gentil. É um processo. É um processo. Você ainda nem está pensando nisso, né? Não. Ó, daqui a pouco vamos receber uma nutricionista aqui no estúdio. O Papo de Manhã está de volta e neste bloco a gente conta também com a participação da nutricionista Vanessa Abreu, que escreveu este livro aqui, ó, junto com o Dr. Moisés. Essa obra que a gente já conhece, né, Mari? Muito legal. É Mamífero que Fala, né? Vanessa, conta um pouco da proposta desse livro pra gente. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer o convite, adoro o programa, é a primeira vez que eu venho, né? Bom, eu e o Moisés resolvemos escrever esse livro, que é um livro infantil e aborda diversos temas sobre amamentação, comparando todos os temas de amamentação com os outros animais mamíferos, porque as crianças gostam, né, de falar sobre os animais, então nós comparamos os animais com a situação do ser humano. E aí a gente acaba tratando um pouquinho da cultura infantil, né? Se a gente pensar que hoje em dia, eu tenho 2 filhos, eu sempre conto essa história, a minha filha, a primeira boneca que ela ganhou, vinha com chupeta e com mamadeira. Eu falei, mas o que ela está aprendendo com isso, né? Que o natural é dar mamadeira? Não, ela tem que aprender que amamentar é natural. Então, vamos tentar conversar com as crianças, né? E abordar também para crianças maiores. Então, eu tenho um filho de 5 anos que recentemente levou um amiguinho para casa e quando eu fui amamentar minha filha, ele ficou assim... Tia, o que você está fazendo? Tia, seu peito está de fora, né? Então, eu percebi que nós precisamos falar com as crianças sobre o assunto para tentar fazer um trabalho de formiguinha, né? E chegar na próxima geração. Porque precisa naturalizar isso não só entre os adultos, mas entre as crianças. A Rebeca falou que às vezes, né, as pessoas te olham de um jeito estranho quando você amamenta e mesmo dessa liberdade de você poder amamentar em público. Sim. Você já notou algum olhar estranho das próprias crianças de às vezes não entenderem o que é aquilo? Das crianças não, nunca tive essa experiência, nunca tive, mas é mais de adultos mesmo. E, doutor, quando é uma decisão da criança, que a criança não quer mais, a mãe também tem que respeitar, né? Não pode ficar forçando isso. Olha, tudo depende do que você chama de decisão da criança. Às vezes a criança está doentinha e ela mama mais. E quando ela melhora um pouquinho, talvez ela diminua a mamada. Mas a partir do momento onde já houver alguma condição de essa criança se alimentar bem, de ela ter enxergado na situação um momento onde talvez o desmame seja favorável, para aquele momento seja gentil, adequado, ela pode até não forçar. Mas veja, forçar é diferente de oferecer. Ela pode até oferecer mais algumas vezes e aos poucos, se o bebê quiser ser uma criança maior, ele pede. Mesmo que ela não, ela vai falar, posso mamar? Aí ele vai mamar de novo. Se foi realmente o tempo, ele vai mamar um pouquinho e falar, não quero mais mesmo. É só isso mesmo. Porque lembrando, inclusive, o mote do livro, né? Nós somos mamíferos. Então, a ideia é que a gente vai mamar e cada mamífero mama até o momento onde ele precisa. Vanessa, muitas mães que fazem a amamentação prolongada têm dúvidas, por exemplo, a criança que é mais velha, ela pode trocar uma refeição pelo peito ou ela vai ter alguma carência nutricional? Quais são as recomendações? Não é o ideal que você substitua uma refeição. E a gente tem que avaliar cada caso, né? Então, como o Dr. Moisés também falou, às vezes a criança, ela é um pouquinho maior, mas ela está com um processo de nascimento de algum dente, está incomodada, está doentinha. Então, naquele momento, será que eu posso substituir?
Pode, porque é o leite materno, mas não diariamente, para que a criança crie o hábito de se alimentar, que ela consiga aprender a ter uma alimentação adequada e participar da refeição em família. Então, eventualmente, não tem problema. O que não pode é fazer disso, né, uma rotina. E agora nós vamos conhecer, olha, a Raquel. Ela amamenta 2 filhos ao mesmo tempo. Eu sou Raquel, eu tenho 3 filhos. O mais velho é o Caio, que não tá aqui agora, ele tem 9 anos e mamou até os 4 anos. Então eu quis fazer desmame natural e quando eu me vi, eu estava fazendo uma amamentação prolongada. Quando eu tive o Eros, quantos anos você tem? 4 também. Eu tive uma coisa de, direitos iguais, vou deixar ele desmamar naturalmente. Só que aí eu emendei a gravidez da Serena, que tá com 1 ano e 7, vai fazer 1 ano e 8. E aí eu me vi amamentando os 2 em tandem, né, que falam. Então eu amamentei grávida e segui amamentando, achando que ia desmamar o Eros logo, mas é só agora, aos 4 anos, que ele tá desmamando, né, Eros? Você ainda mama? Não. Não? A cara de sapato. Só um pouquinho assim? Só de vez em quando? Só de vez em quando. E a Serena, vamos ver, né, se eu vou continuar com a mesma generosidade. Veremos, mas amamentar realmente é muito bom e acho que para as crianças é melhor ainda. Que cena linda, ela na rede, né? E é isso mesmo, né? Pode amamentar os 2 filhos ao mesmo tempo e até um em cada peito, se quiser, né, doutor? É isso, e a ideia, vamos para antes disso, né? É a lactogestação. Porque esse é um dos mitos, né? Que se coloca assim, engravidou, precisa parar de amamentar. Pode acontecer um caso que isso seja necessário, mas na imensa maioria das vezes a lactogestação, a amamentação não interfere. Quando nasce o bebê novo, o leite que aparece primeiro é o colostro, então volta a importância primordial para o recém-nascido. Esse é o momento onde, às vezes, o mais velho muda o paladar daquele leite, ele fala, sei não, hein? Mas ele ajuda até a promover a passagem do colostro para o leite intermediário e do leite intermediário para o leite maduro até de forma mais rápida. Então acabam os 2 mamando juntos. E a produção é suficiente para os 2? A gente consegue, veja, você vai ter mulheres que amamentam gemelares exclusivamente até o 6º mês. Nesse caso em especial no tandem, o maior já come. Sim. Então, amamentar os 2, a quantidade de leite, ela vai se adequar à solicitação e à necessidade de cada um dos bebês. E não precisa ser, esse peito esquerdo é do mais velho, esse peito direito é do mais novo. Não, é oferecer como se estivesse amamentando os gêmeos, que inverte, enfim, é importante. A gente vai fazer um rápido intervalo. Fica ligado, Papo de Mãe, volta já! Este é o Papo de Mãe com assunto para a família toda. E hoje estamos falando sobre a amamentação prolongada. Rebeca, você já contou pra gente que seu filho já está com mais de 3 anos e continua mamando, né? Sim. E daí isso incentiva também a sua produção de leite. Você continua produzindo esse leite que ele precisa? Sim, continuo produzindo. Eu acredito que por ele não ter parado e conforme ele vai mamando, ela não deve parar tão cedo. Então, eu acredito que agora que se estabeleceu essa rotina, né, depois de tanto tempo que eu voltei a trabalhar, e voltei com 6 meses, eu acho que agora, por enquanto, vai continuar, né, doutor? Não sei. Vocês é que vão descobrir isso com o tempo, né? E você se preocupa com relação a ele trocar uma refeição pela mamada? Sim. Por exemplo, no final de semana que você está em casa? Sim, mas isso nunca aconteceu. Eu nunca deixei. Eu fui uma mãe, assim, um pouco rigorosa com isso. Eu sempre priorizei todas as fases do bebê, na hora da introdução alimentar, fazer a rotina certinho da alimentação e depois oferecia o peito.
Então, por isso que hoje ele tem uma alimentação tão boa como ele tem. Então, ele nunca aconteceu de ele trocar a alimentação por uma mamada. Nunca aconteceu. Então, ele sempre se alimenta, depois ele mama o peito. E a Vanessa, que está aqui, a nutricionista, também já falou que ainda amamenta, né? Sim. A sua filha que está com... Vai fazer 2 anos agora, daqui a alguns dias. Você chegou a amamentar os 2 ao mesmo tempo também, Vanessa? Não. O meu filho, ele está com 5, ele desmamou com 1 ano e pouquinho, e aí então eu não trabalhava tanto com aleitamento materno, então quando eu retornei ao trabalho, eu não sabia, eu comecei a retirar o meu leite, mas eu ofertava na mamadeira. E realmente teve a confusão de bicos, então quando ele começou a receber pela mamadeira de tarde, ele depois começou a recusar o peito. Então com 1 ano, ainda eu voltei a trabalhar com 7 meses, ele ainda ficou 1 ano e 1 mês, mais ou menos, ainda no peito. Depois ele desmamou. E aí eu comecei atrás, porque realmente eu sofri com desmame, né? Ele desmamou e eu sofri. Então eu comecei a estudar sobre o aleitamento e da minha filha agora, quando eu retornei ao trabalho, eu só ofertava o meu leite no copinho ou na colher dosadora. Então ela continua no peito nos momentos que eu estou em casa. E doutor, as mulheres sofrem tanto, é difícil, né, quebrar esse vínculo da amamentação, mas é possível você criar esse vínculo de outras formas, né, quando ocorre o desmame, né? Sempre, né? O colo, o carinho, as brincadeiras, outras formas de alimentação, enfim, a alimentação com a família, fazer da alimentação um momento bom, um momento gostoso. E quer dormir, quer ficar coladinho, pega uma rede, pega no sábado e no domingo, abraça um pouquinho, no frio. Imagina, fique cobertor, bota lá o filho, abraça e pronto, fica os 2 aquecidinhos, né? Dá sim para fazer e lembrar com muito carinho, tanto mãe quanto bebê, quanto a família e a rede toda de apoio, todos que colaboraram com esse momento, até para a gente, os pediatras, né? De que como isso foi bonito e ter uma lembrança boa, não uma questão de uma despedida. É simplesmente uma passagem de fase. As crianças nascem, se desenvolvem, crescem e mudam. Amamentar não deve ser relacionado a sofrimento, nem do bebê, nem da mãe. Se a mãe está com dor, com algum sofrimento no começo, com fissura, alguma coisa, ela deve pedir ajuda. Nesse momento, se ela está com essa dificuldade e o bebê já está demonstrando que para ele já está preparado para essa passagem, talvez ela devesse pedir ajuda, porque realmente no final o que vai ficar da amamentação para ela, o risco que corre é ficar uma imagem triste, uma imagem de perda, e a amamentação é só ganho. É a relação ganho-ganho, ganho-benefício sempre. Então, se tiver com essa dificuldade, peça ajuda da família, peça ajuda eventualmente até profissional para passar para uma próxima fase de muitas descobertas e muitas outras possibilidades. Ou então, sabe o que faz? Encomenda o próximo bebê, né? Eu não quis falar isso porque eu ia achar que era um marketing, né? Você já pensou em encomendar o próximo? Não. Vou ficar só com o Leonardo mesmo. Tá bom, olha, foi ótimo conversar com vocês. Terminou o nosso tempo aqui. Quero te agradecer, viu, Rebeca? Eu que agradeço. E a gente torce, então, para que essa passagem, como disse o doutor, seja natural e tranquila para você. Vai ser, obrigada. E o doutor Moisés está aí nas redes sociais para quem quiser tirar dúvidas, não é, doutor? Ou saber do livro. A gente tem uma rede do livro, que é o Instagram, é Mamífero Que, e no Facebook é Mamífero Que Fala, né? E aí, querendo me achar na internet, tudo que tiver escrito lá, doutor Moisés, ou eu apoio leite materno, é só mandar que sou eu. E a Vanessa tem outros livros também sobre nutrição, né, Vanessa? Isso, eu tenho um livro que lancei o ano passado, que é a Lancheira Gostosa e Nutritiva, pela mesma editora Paulinas. Então, quem quiser informações do livro também, né, estamos no É Mamífero Que Fala, né? E o meu Instagram, @topnutrição. E aí eu também posto bastante coisa de nutrição infantil. Legal. Muito obrigada pela presença de vocês. O Papo de Mãe fica por aqui, sempre com muita informação para você. Até a próxima.